Zacarias capítulo 3, posso ler? Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor repreenda Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloque um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Ouçam bem o sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei ao meu servo o renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ele tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição: declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra num único dia. Curva a tua cabeça. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua santa palavra, Pai. Que em nome de Jesus, nesse momento, os nossos corações e ouvidos estejam abertos e atentos para ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Que teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, Senhor, e que todo tipo, Senhor, de obra que venha atrapalhar, tentar roubar a tua santa palavra, caia por terra em nome de Jesus, Senhor. É necessário, Senhor, que nesse momento também, em relação à minha vida, que diminua, para que tu cresças, para que o Senhor venha realmente ser usado como instrumento nas tuas mãos. Essa é a nossa oração enquanto igreja, no nome santo de Jesus. Amém. De novo, semeando a vida com a fé renovadora que refaz sacerdócio. Antes da gente entrar, hoje vai ser um pouco diferente, tá? A reflexão não vai ser muito como se fosse um sermão, vai ser mais um estudo mesmo, mais uma exegese do texto, que é muito rico e tem muito significado, nos dias de hoje também. Queria fazer uma introdução básica sobre o livro de Zacarias. Por que eu gosto sempre de falar a introdução dos livros? Porque nos dias de hoje, parece que as pessoas leem a Bíblia nos cultos, as pessoas não falam muito, ou não estudam muito os livros da Bíblia. E às vezes o povo fica ouvindo pregação, mas acaba não tendo conhecimento para em casa ler e estudar. Então essa ideia da introdução é para que você se situe, para que independente do culto, você reflita durante a semana, de repente, no texto de Zacarias, nas passagens, e aprenda, e você tem aquele momento de intimidade com Deus, de reflexão, de meditação, ok? O livro do profeta Zacarias, que período que viveu esse homem? Que momento que ele viveu? Eu tenho para comigo que, se não foi o pior momento da história do povo judeu, foi um dos piores momentos. Ele é um profeta, um dos últimos profetas do Velho Testamento, que ele viveu justamente no período pós-exílio. Que período é esse, o período pós-exílio? Depois da invasão do Império Babilônico, depois da derrubada do Império Babilônico pelos persas, isso já tinha destruído toda a cidade de Jerusalém, os 2 reinos já eram destruídos, tanto o reino do norte, primeiro antes, mas Samaria tinha sido destruído anteriormente, e agora Judá havia sido destruído. Esses homens, os remanescentes dos judeus, eles recebem autorização para voltar para o seu lar. Só que quando eles chegam em Jerusalém, não tem nada. Nada. Jerusalém era uma cidade que era só ruínas. Quem te vê hoje no cenário de guerra, eu acredito que devia ser algo parecido ou pior. Se você for ler o livro de Esdras e de Neemias, vai contar como começa a reconstrução da cidade. A cidade sequer tinha muro. Não existia mais nada na cidade. Quer dizer, se qualquer povo que tentasse morar ali, ia ficar sujeito à invasão de saqueadores, de bandidos, de criminosos. Que dirá do templo do Senhor? Como a gente sabe, o centro da religião judaica, quando eu falo judaica, eu não falo do judaísmo de hoje, eu falo do judaísmo praticado no tempo aqui de Zacarias. O centro era o templo. Sem templo, era praticamente como se o judeu não tivesse nada. Você imagina você ser um remanescente depois da destruição da cidade de Deus, você se considerar um povo escolhido e você voltar para um lugar onde não tem nada. Tenho para comigo que esses homens,
E o remanescente começou até a duvidar sobre a própria escolha de Deus. Será que realmente nós somos um povo escolhido? Será que realmente nós temos uma bênção de Deus sobre a nossa vida? Algo diferente? Porque quando nós olhamos para a circunstância e para a dificuldade, nos parece que Deus nos abandonou. Era um cenário muito terrível, queridos. Um cenário que é pior do que aquele momento do conflito. É o momento que, quando você ganha a sua liberdade, você fala, não tenho o que fazer. É mais ou menos, acredito que aquelas pessoas sentiram depois do tsunami. Pior já havia passado, mas quando você olha assim, mortos espalhados, todas as cidades em ruínas, o que fazer? Era isso que Zacarias viveu. Ele era um dos remanescentes de Judá, do povo que sobrou, e ele volta com uma árdua tarefa, a tarefa de reconstruir o templo. Zacarias, ele era neto do profeta Ido. Além de tudo, ele era um dos poucos que copulava 2 ofícios sagrados. Ele era profeta e também era sacerdote. Por que eu gosto de falar de ofícios sagrados? Gosto de falar de ofícios sagrados para a gente separar um monte de besteira que falam por aí e usam ainda nos dias de hoje algumas bobagens. Ofício, instituído por Deus na Bíblia, no Velho Testamento, só tinham 3. Qual que era a característica do ofício? A característica era a unção. A palavra unção, em hebraico é machá, ou você pode usar o nome Messias. Messias originalmente não significa o Salvador. Messias é o ungido, ungido do Senhor. Qual o significado de unção? A unção era o ato onde alguém com alguma autoridade diante de Deus, ele derramava óleo ou azeite na cabeça de alguém. E aquilo escorria pela cabeça. Aquela pessoa, ela era ungida para uma tarefa, para um ofício. No caso de Zacarias, ele era profeta e também tinha sido ungido como sacerdote. Qual o significado de ungido? O simbolismo da unção nada mais é do que aquele que Deus passa a mão. Como você faz com seu filho? Aquele que Deus tem um carinho especial. Aquele que Deus derramou alguma coisa diferente. E o símbolo do óleo nada mais é do que o símbolo do próprio Espírito Santo na vida daquela pessoa. Quais eram os ofícios? Ou você era rei, e o reinado ainda foi por um ato de rebelião do povo contra Deus. Não foi algo que Deus quis. Deus aceitou pelo plano dele soberano em relação à vida de Jesus. Você tinha o ofício de sacerdote e você tinha o ofício de profeta. Todo o resto é besteira. Ah, mas que besteira você está falando? Escriba. Não é ofício. Ungido. Qualquer um poderia ser escriba. Rabino. Os mestres da lei, que se achavam detentores da palavra, não é ofício bíblico. A Bíblia não tem nenhuma referência sobre mestre da lei. Na verdade, eles são usurpadores de ofício bíblico. Ok? Em Mateus 23, capítulo 23, versículo 35, diz que Zacarias foi aquele que foi morto entre o altar e o templo. Daí a gente tira algumas lições. Esse homem apareceu, esse homem cumpriu o seu papel. E mesmo depois, com o templo reedificado, o seu próprio povo o mata entre o altar e o templo, com raiva, com ira, pela mensagem dele, por alguma coisa diferente que ele trazia. O livro, basicamente, ele é composto por visões e aborda vários pontos. Eu quero que você grave isso na sua cabeça. Vários pontos sobre a era messiânica. Esse é o ponto-chave para entender, compreender e interpretar Zacarias. Ele é um profeta que ele traz uma mensagem de arrependimento para o povo do seu tempo, no sentido de se esforçar para reconstruir o templo de Jerusalém, mas ao mesmo tempo Deus usou esse homem para falar sobre as coisas que viriam depois dele. E aí vamos entrar então sobre o tema-chave da nossa mensagem, que é a fé renovadora que refaz o sacerdócio. Para saber como uma fé refaz o sacerdócio, eu preciso entender o que é sacerdócio. Então o ofício sacerdotal nada mais é, ou a sua função primordial, ponto básico do sacerdote no Velho Testamento. Qual que era? Era de oferecer os sacrifícios diante de Deus em favor do povo. Oferecer os sacrifícios que o povo trazia diante de Deus. Qual era a função primordial do sacerdote? Expiação pelo pecado. Deus tem um plano para mim, para você. Deus tem o padrão dele. O pecado é errar o alvo. O salário do pecado qual que é? A morte. Então todo homem deve morrer. E é justo o homem morrer.
Porque todos nós somos pecadores. Só que o homem queria ter um favor diante de Deus. Como é que era feito esse favor? Existia uma forma substitutiva da vida do homem, que era utilizar um animal na época, para morrer em seu lugar e oferecer isso diante de Deus para perdão do seu pecado. Qualquer um poderia oferecer no Velho Testamento? Não. Quem tinha autoridade, quem tinha unção, quem tinha sido escolhido por Deus para exercer esse ofício, essa tarefa, era o sacerdote. Nisso aí a gente começa a pensar sobre algumas coisas. Sobre se o sacerdote é aquele que leva a proposta do povo e expia o pecado, é meio complicado a gente pensar em sacerdote nos dias de hoje, né? Mas tudo bem, a gente vai chegar. Outros pontos importantes sobre o sacerdócio. Além disso, ele é responsável também por receber e oferecer as ofertas. Porque nem todos os sacrifícios eram para perdão de pecado. Existiam sacrifícios voluntários, ofertas de gratidão e agradecimento a Deus. Quem recebia isso? O sacerdote. Outra coisa que hoje estamos falando, né? A gente não viu uma música que falando sobre quando eu chego na presença do teu altar e ofereço o sacrifício, aí quando é o sacrifício, então Deus. Estranha essa teologia. Mas assim, o sacerdote também é o que recebia os dízimos. Era a função dele receber. Porque toda a estrutura do povo judeu, toda a parte de dinheiro, de tributos, organização, era centralizada no templo. Então o dízimo tinha essa função primordial. Não só sustentar com 10% de que todo mundo trabalhava, os sacerdotes e os levitas, mas também tinha um mecanismo de justiça social, de aplicação de estrutura do governo, né? De bancário. O Estado judeu era lastreado no templo. O dízimo tinha esse papel importante. Ele tinha o papel também de devolver a Deus aquilo que era dele, 10% de tudo que pertencia a ele, e ao mesmo tempo sustentar a estrutura. Outro ponto fundamental também que o sacerdote tinha, essa obrigação era dele, era ensinar a Torá, ensinar a lei. Isso também era um ofício do sacerdote. Outro ofício do sacerdote também, ele avaliava os casos de lepra. Como a gente sabe, o leproso no Velho Testamento era considerado um morto-vivo. Quando a pessoa tinha lepra, qualquer tipo de mancha pelo corpo, ele era posto para fora da cidade, para não contaminar as pessoas. Se ele fosse curado pela lepra, quem é que verificava a sua cura? Era o sacerdote. O sacerdote também era o responsável para julgar os casos de ciúme. Se o marido achasse que a mulher o havia adulterado, mas não tinha prova, ele levava diante do sacerdote. E aquela mulher tomava uma bebida amarga. E toda a história lá em Levíticos, Êxodo, dá para você ler os livros. O mentor vai contar isso. Outra coisa também, tarefa fundamental do sacerdote, era julgar as causas do povo. Quem julgava as causas do povo não eram os mestres da lei como no tempo de Jesus. Eles são os usurpadores do ofício. Quem tinha a incumbência de julgar os casos segundo a lei e de separar isso daí eram os sacerdotes. Outra coisa que o sacerdote fazia, ele cuidava dos pães da proposição e de todos os utensílios sagrados. Ele era o responsável pela perpetuação da tradição e da fé judaica. Competia a esses homens ensinar o povo, instruir o povo, receber as orações do povo, manter o povo na presença de Deus. Esse era o ofício do sacerdote. Fundamental, princípio. É muito diferente do ofício do rei, que era um ofício de governo, e totalmente diferente do ofício do profeta. Esse então era um radical. Esse cara só surgia quando o rei e o sacerdote faziam besteira. Deus levantava um homem para corrigir e repreender esses homens. Zacarias, ele era profeta e sacerdote. Ele tinha essa incumbência de levar o povo à adoração, de receber as ofertas, mas ao mesmo tempo ele sabia da fragilidade e de como o seu povo e os seus, na mesma casa de sacerdotes, estavam falhando em cumprir essa tarefa. Então ele era um profeta, por isso que ele foi morto. Foi morto pelos seus. E por fim, como eu falei, o último ponto que o sacerdote tinha como opção e tarefa era cuidar do serviço no templo. Quando a gente fala serviço no Velho Testamento, nada mais é do que culto. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é serviço. Só que é um serviço de uma forma diferente. Porque hoje não existe mais esse tipo de pastor, como um sacerdote que leva as orações do povo diante de Deus. Nós estamos numa nova aliança. Mas essa era a função do sacerdote. Enfim, o sacerdote era o mediador. Mediador do Velho Testamento.
entre o povo e Deus. Ele levava as súplicas do povo. O compromisso do sacerdote principal era com o povo, levar o povo à presença de Deus. Ok? Nisso a gente chega então no texto que nós lemos. Por que todo esse plano? Para entender exatamente o texto. A visão que nós temos aqui, a visão que Zacarias traz, ele tem uma visão de um tribunal. E um tribunal diferente. Um tribunal onde aparecem 3 figuras, como a gente pode verificar no versículo 1, Zacarias 3:1. Aparece o anjo do Senhor, aparece o sumo sacerdote Josué e aparece Satanás. 3 figuras. E é importante entender cada uma dessas figuras para entender o significado das profecias que estavam sendo reveladas na vida de Zacarias acerca da vinda de Jesus. O primeiro ponto é o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor, ele não é simplesmente um mensageiro. Ele não é simplesmente uma figura angelical. Esse anjo do Senhor, a palavra que traduz isso é Malach Yavé, é um mensageiro de Yavé. Mas nesse caso específico, aqui nesse momento, o anjo do Senhor, ele é identificado como o próprio Deus, porque ele atua como juiz. Ele é um juiz que está julgando um caso. Quem é o réu? O réu é o sumo sacerdote Josué, que é um homem real, um homem contemporâneo de Zacarias. Ele estava, então, a visão é que o sumo sacerdote Josué, o homem que tinha incumbência de levar o povo de Israel, o povo judeu, à adoração a Deus, ele tinha uma função fundamental para a vida do povo, que era o sacrifício do dia do perdão. Esse sacrifício era o que simbolizava efetivamente o perdão dos pecados do povo judeu. Então esse homem que tinha que entrar no Santo dos Santos, de que forma que ele tinha que entrar? Consagrado. O que acontecia quando ele entrava no Santo dos Santos, na presença de Deus, e ele não tivesse consagrado? Ele era morto, ele era fulminado. Esse homem estava sendo acusado por Satanás na presença do Deus Todo-Poderoso, acusado com veemência de crime grave contra o sacerdócio. Essa é a figura, essa é a visão que Zacarias está trazendo. Josué, ele está com vestes sujas, diz aqui a mensagem, vestes sujas, ou seja, um sacerdote com vestes sujas era um sacerdote indigno, impuro, porque existia toda uma ritualística. O Velho Testamento é cheio de figuras, que são pré-figuras das coisas futuras, que viriam, mas era importante a vestimenta. O sacerdote ele não podia usar qualquer roupa, a roupa dele tinha que ser costurada de uma forma especial, ele não podia usar em qualquer lugar, ele não podia usar em qualquer ocasião. Eis que o sumo sacerdote, que é o chefe de todos os sacerdotes, o principal sacerdote, estava imundo. E Satanás faz uma acusação com muita força. Por que Satanás acusa o sumo sacerdote diante do anjo do Senhor? Pelo seguinte motivo, meu querido. Qual era o objetivo de Satanás? Sem sacerdócio, não tinha o dia da expiação. E sem expiação, o povo não tinha o seu pecado perdoado. O que Satanás queria fazer é manter o povo em morte. Porque veio para matar, roubar e destruir. Essa visão pode se entender alegoricamente. Eu não entendo alegoricamente, porque eu tenho certeza, e Jó vai confirmar isso, que isso acontece todos os dias. E quem pode estar no banco dos réus sendo acusado, não sou um sacerdote, pode ser eu ou você. Mas o mais interessante, ainda dentro desse texto, é que no versículo 2 diz assim: o anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Veja só, Deus, Jesus, a figura do anjo do Senhor, aqui representando Jesus, ele simplesmente não é juiz, ele atua como mediador, como intercessor, como advogado do sumo sacerdote. Lá em 1 João 2, capítulo 2, versículo 1 a 2, diz o seguinte, que Jesus é o nosso intercessor diante do Pai. Então, Satanás acusando, o anjo do Senhor julgando, mas o anjo resolve interceder
pela vida do sumo sacerdote. E ele afirma duas coisas importantes. A primeira coisa é que aquele que acusa, ele mesmo seria julgado pelos seus crimes. Que o Senhor o repreenda. O fim dele já estava determinado. Satanás vai ter o seu fim, que a gente já sabe qual que é. Por isso que eu não me conformo que é essa premissa nos dias de hoje. Como é que alguém pode escolher um derrotado para ser o Deus dele? Porque a Bíblia diz muito claro qual é o destino dele. O destino dele é o inferno. Ele é derrotado. Ele não é derrotado porque eu derrotei, mas porque Jesus o derrotou. Ele é um derrotado. Então ali ele afirma. E a segunda coisa que o anjo do Senhor faz, ele diz o seguinte: o Senhor que escolheu Jerusalém. Aqui nada mais é do que o amor de Deus incondicional, que mesmo na pior situação que eu e você estejamos, Deus vai atrás de nós. Deus não olhou para as vestes do sumo sacerdote, Deus não olhou para as virtudes ou características do sumo sacerdote. Ele viu e sabia que ele estava imundo, mas Deus o ama com compaixão, reafirma o pacto que ele fez, porque ainda que sejamos infiéis, Deus é fiel. Deus reafirma o pacto dele e fala: eu escolhi esse povo e eu vou purificar esse povo. Aplicando nos dias de hoje Deus nos escolheu. E por mais que nós erremos, quantas vezes nós pedimos perdão a Deus, Deus nos purifica. Amém? Tição tirado do fogo, ele vai falar. Não é esse um tição como tirado do fogo? Fogo sempre significou julgamento. Como é que eu faço para purificar metal? Como é que eu faço, por exemplo, para fazer uma liga metálica e tirar a impureza, manter ouro e prata? Sabe o que faz? Põe um cadinho e mete no fogo. E aquece muito. O que não for metal precioso, vai embora. Só fica aquilo que é valioso. Quando a Bíblia usa essa figura de tição tirado do fogo, está dizendo o seguinte: que colocou o sumo sacerdote para queimar, para provar. Só que ele não aguentou, porque ele estava impuro. Ele não aguentou, ele ia perecer. Então ele é como um tição tirado do meio do fogo. E assim que Deus faz conosco. Todos nós somos pequenos tiçãos tirados do fogo. Porque se colocar no fogo era para nós queimarmos. Mas Deus nos resgata como alguém que escapa da condenação, que escapa do juízo de Deus. O anjo do Senhor, como eu disse, é Jesus Cristo. É aquele que intercede por nós, é aquele que nos tira do fogo, é aquele que nos livra da condenação. Ok? No versículo de 3 a 5, continuando lendo o texto, ele diz assim: ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes novas sobre você. Disseram também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor limpa e purifica Josué, representando o povo, e lhe dá vestes novas, isto é, perdoa o pecado. E perdoando o pecado de Josué, no caso ali do sumo sacerdote, e não só estava perdoando o sumo sacerdote, como ele estava abrindo porta e possibilidade para que o próprio povo fosse perdoado. Que uma vez o sumo sacerdote, que era indigno, passou a ser digno, então o sacrifício tinha validade. E o sacrifício poderia operar os seus efeitos. Porque era essa estrutura da religião. Sem o sacrifício, no templo ao Senhor, o pecado permanecia no povo. E ali Jesus, o anjo do Senhor, não só repreende Satanás, purifica o sumo sacerdote e ao mesmo tempo perdoa todo o povo. Reafirmando que, apesar do exílio, apesar da desgraça, apesar da dificuldade, apesar de uma situação de ruína, apesar de tudo ser o contrário, Deus é fiel para reconstruir as vidas. Assim como Ele derruba quem Ele quer derrubar, Ele levanta quem Ele quiser levantar. E não importa a tua situação, a minha, a dificuldade, a desgraça que nós estamos vivendo, Deus é poderoso para reconstruir aquilo que estiver em ruína, porque Ele é Deus. Amém? Mas não fica só nisso, porque dá a ideia de que o anjo do Senhor é só bonzinho, ele só fez o bem e não fez nada. Ele repreende e exorta o sumo sacerdote.
Essa exortação serve para a gente. A partir do versículo 7 ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Aí vem a mensagem profética de Zacarias. O que um profeta faz não é prever o futuro. A função de um profeta bíblico, de um profeta até nos dias de hoje, cristão, evangélico, que crê no evangelho, não é prever o futuro. A função do profeta é chamar e exortar o povo ao arrependimento para se manter fiel à aliança. Aquele povo havia sido destruído por um motivo: eles foram infiéis à aliança, ao pacto que Deus tinha feito com eles. Qual foi o motivo da destruição de Jerusalém? Infidelidade do povo. E agora Deus estava dando uma nova oportunidade. Qual que era a chance da reconstrução, ou deles ficarem firmes e não serem destruídos novamente dentro daquela aliança da bênção da maldição? Serem infiéis ao pacto. Serem infiéis ao pacto. Isso se aplica a nós nos dias de hoje. Nós temos uma nova aliança. Nova aliança em Cristo Jesus. O que Jesus quer de nós? Que sejamos fiéis a essa nova aliança. Ser fiel a essa nova aliança é andar em novidade de vida. Ser fiel a essa nova aliança é buscar de todo o coração um padrão de vida de santidade. Isso é ser fiel. Não se iluda com Deus, não se brinca, não se zomba. Deus é um Deus zeloso. Deus é amor, Deus é amor. Em extremo, em extremo. Mas esse mesmo Deus que é amor, Ele é justiça. Porque quem é justo, quem ama, aliás, não pode ser injusto, obrigatoriamente Ele é justo. Eu tenho filhos, amo muito os meus filhos. Demais os meus filhos. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Mas quando eles fazem coisas erradas, eu os repreendo. Eu os repreendo não porque eu tenho raiva, justamente porque eu amo meus filhos. Se eu não amasse meus filhos, eu não os repreenderia. Eu deixaria eles serem de qualquer jeito. Eu não quero, porque eu não estou preocupado se eles vão serem ricos, eu não estou preocupado se eles vão ter status na sociedade. Eu estou preocupado, como todo pai, toda boa mãe está preocupada com a formação do caráter deles. Que eles sejam meninos e meninas corretas, dignos, de caráter, honrado. Deus nos ama como um pai que ama um filho. E juízo nada mais é do que a manifestação do amor de Deus em nossas vidas. Ok? Esse chamado ao arrependimento, esse chamado a termos uma fidelidade com a aliança, é o ponto fundamental de qualquer mensagem profética. No versículo 8 ao 9, então vem algo revelador, algo que Zacarias vai falar que não se aplica somente àquele contexto, mas fala de algo futuro. No 8 ao 9 ele diz assim: ouçam bem o sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam. Eles são símbolos. Significa que eles não são o que é para ser. Eles são a imagem. Eles são a representação. O símbolo não é o real. O símbolo, o signo, ele é algo que lembra o real, o concreto. A bandeira do Brasil é o símbolo do Brasil. Ela não é o país, ela não é o Brasil, ela não é a nação. Ela representa. Da mesma forma, aqueles homens eram símbolos. Eles eram símbolos das coisas que viriam, das coisas que virão. Significa que essa obra, significa que essa mensagem que Zacarias estava trazendo, não era para aqueles homens. Eles representavam uma pré-figuração daquilo que Deus estava por fazer. Eles são a imagem de algo concreto que viria no futuro. E aí, ele diz: trarei o meu servo, o renovo. O renovo. Não é um renovo. Alguém que eles não sabiam quem era, que viria renovar todas as coisas na terra. Renovar o pacto, renovar a aliança, renovar o homem. O renovo. E ele continua: vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. A gente coloca a pedra quando a gente quer começar uma edificação, quando a gente quer montar um edifício novo. Eis
diz assim: estou colocando uma pedra na tua frente. Você vai construir alguma coisa nova. É claro que o templo que eles estavam reconstruindo também simbolizava algo futuro. A visão de que nós precisamos do templo, a visão de que temos que ter o templo, a visão sionista de alguns, inclusive cristãos, que as promessas são do povo judeu. Quando veio construir o templo, não, o templo era apenas um símbolo do que viria para frente. A pedra tinha uma inscrição nessa pedra. Primeira coisa, é uma pedra que ela tem 7 faces. E aí várias interpretações possíveis. Das possíveis, a que eu acho mais coerente, as 7 faces representam nada mais do que o caráter de Deus. Porque Deus fez o mundo em 7 dias e 7 sempre é o número de Deus. Ok? O que estava nessa pedra fundamental? O Renovo colocaria uma pedra fundamental que dizia a seguinte expressão: removerei o pecado desta terra em um único dia. Me arrepia quando eu li esse texto. Imaginar que o homem viveu quase mais de 400 anos antes de Cristo. Ele faz uma descrição perfeita, uma profecia messiânica de Jesus, não enquanto o rei, mas enquanto o servo sofredor, enquanto o sumo sacerdote soberano que entregaria a sua própria vida para salvar a humanidade. Um único dia, ele removeria o pecado. Ele não está falando de vários sacrifícios, de várias ofertas. Ele está dizendo que num único dia, um único sacrifício seria capaz de retirar o pecado de toda a humanidade. É importante nós termos isso na nossa cabeça, queridos, porque hoje a gente tem visto uma teologia maligna propagada sobre uma fé de milagres baseada numa fé de sacrifícios. O que as igrejas, muitas igrejas têm pregado hoje, é sobre utilizar o dízimo, a oferta, ou fazer sacrifícios para conseguir coisas de Deus. Não há nada que eu, ou você, ou qualquer um que possa fazer de sacrifício que seja capaz de superar o que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando nós pregamos isso, escuta com muita atenção o que eu vou dizer. Quando nós pensamos essas coisas, quando nós pregamos isso, o que nós estamos fazendo é esfregar na cara de Jesus que o que ele fez não é suficiente. A gravidade de tais teologias, de tais afirmações, nós estamos dizendo para Jesus que o que ele fez não é suficiente. Que eu tenho capacidade de oferecer sacrifícios e fazer coisas que complementem o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Então é a abominação e a heresia dessas teologias, onde as pessoas não estão em busca de Deus, as pessoas estão em busca de graças. Isso é uma nova forma de catolicismo. Agradeça a ser despedido pela graça recebida. Agradeça a igreja fulanitária e universal, a casa da bênção, pode dar o nome que você quiser para a igreja, pela graça alcançada. Que esse pastor é diferente, porque ele é pastor, ele é sacerdote. Se ele é um sacerdote, a gente está no Velho Testamento, a coisa está complicada, porque faz muito tempo que a gente não sacrifica nenhum bezerro. Cadê a arca? Cadê a presença de Deus? Ah, reconstruiu um templo lá, meu. Deus está lá? Não está. Deus não está lá. E nunca vai estar. Em primeiro lugar, a construção, se fosse seguir o padrão, está tudo errada. Porque não é o lugar. O lugar é em Jerusalém. Segundo, ele tinha que obedecer todas as regras de Ezequiel. Ele não obedeceu. Deus não está lá. Mas essas coisas têm contaminado a cabeça do povo. E as pessoas têm sido levadas por esse tipo de teologia que só tem um único objetivo: dar força e poder a quem se intitula sacerdote. E aí vem o segundo raciocínio. Quando eu me intitulo sacerdote e me coloco como alguém que sou capaz de trazer expiação do povo diante de Deus, sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que Jesus não é capaz de intermediar os nossos pecados diante do Pai. Você vai entender o grau da heresia disso? A primeira é que o sacrifício dele não é suficiente, e o segundo, mas nem precisa dar para Jesus, não tem como. Ele não consegue. Tem coisa que ele resolve, mas tem coisa na Bíblia que Jesus não resolve. É isso que a gente está falando para Deus. É isso que a gente canta, cara.
É isso que a gente canta. Quer entrar no Santo dos Santos. E quando eu sacrificar, e aí sim, o Senhor vai ouvir e vai me dar aquilo que eu pedi. Não, cara. Deus não tem que te dar nada. Se Deus fosse dar aquilo que é justo, sabe o que Ele vai dar para a gente? O inferno. Se a gente chegar, Deus, eu quero que o Senhor me dê aquilo que eu mereço. Beleza. Vai lá. É isso que você merecemos. O que Deus nos dá não é aquilo que nós merecemos. O que Deus nos dá é o seu amor, é graça, é amor imerecido. Amém? Jesus é aquele prometido no Velho Testamento, que seria o renovo e que perdoaria o pecado da humanidade num único dia. Uma grande dificuldade os judeus têm de entender essa figura do servo sofredor. Então lá em Isaías eles falam, mas não tem nenhum outro texto que fala. Zacarias fala a mesma coisa. Num único dia, o renovo perdoaria o pecado. Como é que a gente pode trazer isso para os dias de hoje? Primeiro ponto, o sumo sacerdote da nova aliança. Em Hebreus 8, no versículo de 1 a 3 e 13, vai falar exatamente isso. Sobre que nós temos um novo sumo sacerdote. Jesus Cristo. Que ofereceu um único sacrifício. Se Ele fez esse sacrifício, todas essas coisas são passadas. Acabou isso aí. Acabou essa coisa de judaização do Evangelho. Isso não serve mais para nada. Isso eram coisas que prefiguravam o que viria. Eram símbolos. A partir do momento que veio, eu vou e foco no que é real. Eu não fico com aquelas coisas que são sombras do que é o concreto. Eu não preciso mais de sacerdote. Eu não preciso mais de tempo. Eu não preciso mais fazer sacrifício. Mesmo porque, com o que eu me achegarei diante de Deus? Vai dizer, olha, me queres? Oferecer meu filho pelo perdão do meu pecado? O que Deus quer de nós? A não ser que nós andemos em justiça, retidão e humildade diante dele. Porque Deus quer misericórdia, não sacrifícios. Misericórdia é andar no caminho, na presença do Senhor. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 9, nada mais é do que o cumprimento dessa profecia de Zacarias. Vamos abrir só para terminar a mensagem. Pedro, capítulo 1, versículo 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Desculpa, gente, não quero nada. Eu fui perdão. É 1 Pedro 2,9. Quer dizer, se tem algum sacerdote, somos nós. Nós somos os sacerdotes da nova aliança. E ele tem mais, se você quiser ainda dar crédito para isso, eles não nos chamam só de sacerdotes comuns, nos chamam de sacerdócio real. Sabe por que está falando de sacerdócio real? Pelo seguinte, porque antes de Zacarias, os ofícios eram bem separados. O profeta era profeta, rei era rei, sacerdote era sacerdote. A profecia de Zacarias fala que o sumo sacerdote de Josué, ele ia ser sumo sacerdote e ia ser rei. Porque Deus meio que tinha cortado a linhagem ali, sabe? Ele começou a usar descendentes de Davi que também tivessem dos dois lados, de pai e de mãe, uma ordem sacerdotal. Qual é o significado disso? O significado é que Deus estava combinando em Jesus todos os ofícios. Você quer um grande profeta? Jesus de Nazaré, maior de todos. Você quer o maior sacerdote de todos? Jesus de Nazaré. Você quer o único e verdadeiro rei? Jesus de Nazaré. Você quer pegar outras figuras maiores do que esse ofício? Quer saber quem é o Filho do Homem? Aquele ser totalmente divino, mas com aparência humana, que se parece ao Pai? Jesus de Nazaré. Você quer saber sobre o grande sacrifício que perdoaria todos os pecados? Servo sofredor? Jesus de Nazaré. Eu posso aqui passar a noite inteira falando do Velho Testamento até o Novo, todas as características de quem é Jesus. Ele é muito mais conhecido. Muito mais conhecido. Nesse sentido que nós temos saído dessa noite, com a cabeça firme, levar no nosso coração, como o texto de Pedro fala, que nós somos sacerdócio real para anunciar
as grandezas de Deus, a saber, seu Evangelho. A única coisa que aqueles caras que falam que são sacerdotes tinham que fazer é anunciar o Evangelho. Seja a palavra do cristão, sim, sim, ou não, não. Fala disso, vem da onde? Do maligno. A única coisa, e é o grande foco da fé, que restaura o sacerdócio, hoje, é a fé no Evangelho de Jesus Cristo. Pregação a pregação, leitura a leitura da Bíblia, nós caímos sempre no mesmo lugar, em Jesus e no seu Evangelho. Porque todas as coisas convergem nele. Todas as coisas são dele e para ele. Toda a glória é de Cristo Jesus. Amém. Então nós não temos mais o sacerdócio. Cada um aqui é um sacerdote. Mas não é aquele que é capaz de levar a expiação. Não. Esse é Jesus. Nós somos mensageiros de Deus para levar as pessoas que não conhecem a Ele, assim como nós não conhecemos, que vivíamos em trevas, a maravilhosa luz. Amém? Deus aplica a sua palavra.